Então vamos lá, né? Então vamos ao 42, capítulo 42, tá? Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia. Eita Jesus, deixa eu pegar meu óculos, só um momento. Esqueci do meu abençoado óculos. E não só esqueci do óculos, como esqueci de orar, né? Não podemos esquecer de orar antes de ler a palavra, que é para o Senhor nos dar entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Senhor, a tua serva na tua presença, como os meus irmãos do outro lado que também estão na tua presença nesse momento. Que o Senhor venha derramar teu santo poder, que o teu Santo Espírito esteja entre nós. Toma frente dessa leitura, meu Pai, desse devocional, que o Senhor venha nos dar sabedoria e entendimento na tua palavra, que tua palavra fique guardada no nosso ser, na nossa mente, e que a tua sementinha seja plantada no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, vamos lá. Os irmãos de José descem ao Egito. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra e os irmãos de José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Olha aí. Lá atrás, quando ele tinha 17 anos de idade, ele teve um sonho de que ele estava na plantação de trigo e que o amarrado de trigo dele subia para o alto, né? E os dos irmãos se inclinavam na frente do dele. E os irmãos zombaram dele naquela época, assim também como José não tinha discernimento do sonho dele naquela época. E o faraó teve dois sonhos. Um que ele via as vacas lindas, gordas, bonitonas, e via as vacas, e via 7 vacas magras, feias, e elas devoravam as bonitas. E no segundo sonho dele, eram espigas, do mesmo jeito. Ele via aquela plantação de espiga linda, bonita, as espigas de milho bonitona, e as outras magrinhas, feias, secas, e que devoravam espigas bonitas. Então José teve a revelação do sonho dele através do Senhor, que foi o que ele falou para Faraó: não sou eu que interpreta o sonho, quem interpreta é o meu Deus, é ele que me mostra o, o sonho. E então ele teve a revelação do Senhor e passou para o faraó que as 7 vacas bonitas e as 7 espigas bonitas eram 7 anos de fartura no Egito, e as 7 vacas feias, secas, magras, e os milhos também, né, feios, magros, eram 7 anos de fome no Egito. Foi aonde ele pôs ele como governador, que era para ele poder ser usado por Deus
e levantar o Egito, né? Não deixasse que ninguém passasse fome. E realmente os irmãos se inclinaram para ele, porque ele era o governador de todo o Egito, todos se inclinavam a ele. Olha como é que Deus faz. Às vezes a promessa de Deus é tão grande na nossa vida e a gente não entende. E não é para aquele momento, às vezes é lá na frente. Pode levar 1 ano, 2, pode levar 10 anos, pode levar um mês, um dia. Nós não sabemos. Mas a promessa de Deus se cumpre, com certeza. Naquela época o José tinha 17 anos. E quando ele foi governador do Egito, ele tinha 30 anos. Olha quantos anos esse menino sofreu. Sofreu, mas com os cuidados de Deus. Então vamos continuar. Paramos no 6, né? Que José, pois era o governador daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente e disse a eles: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimentos. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimentos. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficarais presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao terceiro dia, disse-lhes José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou a Simeão dentre eles e amarrou-o perante os seus olhos. Os irmãos de José voltam ao Egito. E ordenou José que enchesse os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o saco,
para dar pasto ao seu jumento na embalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos: devolveram o meu dinheiro, ele também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro: que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhe aconteceu, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhes: somos homens de retidão, não somos espia. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome de vossas casas e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espia, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro. E eles e seu pai e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: tendes-me desfilhado, José. Já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim, todas estas coisas vieram sobre mim. Então ele quis dizer o quê? Que já não tinha mais o José, Simeão ficou preso e queriam levar o Benjamim. Então para ele ia ficar seu Benjamim também. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo: mata os meus filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrego-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então, ele tinha medo de perder o Benjamim, né? E não queria liberar o Benjamim e ir até ao Egito, né? Com os irmãos, porque ele não confiava nos irmãos. Mas a fome persistia, né? Por isso os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar mais mantimentos. Levaram muitos presentes e mais uma vez prostraram-se diante dele. Até então não sabiam que o governador com quem negociavam era o irmão que havia desprezado. José lhes preparou um banquete. Que grande lição, né? Imagine oferecer uma mesa farta para aqueles que só lhe causaram o mal. José foi capaz de fazer isso porque havia deixado o passado para trás. Ele aprendeu a esquecer e assim pôde permanecer e crescer na fé. Com isso fez exatamente como diz o texto sagrado: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Está lá em Romanos 12:17. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não vou fazer o 43 não, senão vai ficar muito longo. Eu vou deixar para fazer o 43 amanhã. Talvez eu faça amanhã de tarde, depois que eu vim da evangelização. Aí amanhã eu faço 43. Então, aí amanhã eu faço 43. Quando eu vim da evangelização, eu faço de tarde. Vou fazer agora não.
Vou fazer o pão diário, tá? Vamos fazer o pão diário. Então, o pão diário de hoje é pães e peixes. Pães e peixes. E a leitura bíblica está em Mateus 14, do 13 ao 21, tá? Então, a leitura de hoje é pães e peixes, do pão diário. Mateus 14, do 13 ao 21. Então, vamos abrir Mateus. Mateus 14. Mateus 14, do 13 ao 21. Do 13 ao 21. É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Então, vamos à leitura do pão diário. Um menino chegou da igreja e anunciou com grande entusiasmo que a lição tinha sido sobre um menino que comia pães e pescava o dia inteiro. Ele, é claro, pensou no garoto que ofereceu seu lanche a Jesus. Tendo Jesus ensinado as multidões por todo o dia, os discípulos sugeriram que ele os enviasse à aldeia para comprar pães. Jesus respondeu: providenciem vocês mesmos. Os discípulos ficaram perplexos, pois havia mais de 5.000 pessoas para alimentar. Você deve conhecer o restante da história, né? O menino deu o seu almoço, 5 pães e 2 peixes, e com isso Jesus alimentou a multidão. Uns afirmam que a generosidade do menino moveu os outros a compartilharem seus alimentos. Mas Mateus quer que entendemos que foi um milagre, o qual é relatado em todos os evangelhos. O que podemos aprender? Família, vizinhos, amigos, colegas e outros estão à nossa volta com diferentes graus de necessidade. Devemos direcioná-los para os que consideramos mais capazes do que nós? Com certeza, as necessidades de algumas pessoas excedem a nossa capacidade de ajudá-las, mas nem sempre tenha você um abraço, uma palavra gentil, um ouvido atento, uma breve oração, uma palavra de sabedoria. Entregue isso a Jesus e veja o que ele pode fazer. Vem a perguntinha, tá? Qual a necessidade de outra pessoa que você pode atender? O que você pode dar a Jesus para ser usado para abençoar outras pessoas? Aí vem uma oraçãozinha, né? Uma reflexão. Jesus concede-nos olhos para ver como podemos nos importar com os outros. Guia-nos e usa-nos. Então vamos lá na leitura, Mateus 14, do versículo 3 ao 21. Não há necessidade, disse Jesus, providenciem vocês mesmos os alimentos para eles, né? Vamos à leitura. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas suas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é menester que vão,
Dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, quer dizer, só de homem tinha 5.000, né? Fora as mulheres e as crianças. Todos comeram, se encheram, ainda sobraram 12 cestos cheios. O que podemos aprender com essa palavra de hoje? Né? Qual a necessidade de uma outra pessoa que você pode atender? Quantos necessitados há nesse mundo? Quantos? A gente não tem noção. Eu faço evangelização todo sábado num bairro próximo aqui à minha casa. Todo sábado a gente faz evangelização nesse bairro. Então a gente se divide em um grupo de 3, 4 membros, né? Cada um vai para cada grupo desse vai para um canto do bairro e a gente faz evangelização. Vocês não têm noção de quantas pessoas que a gente vai visitar passando necessidade. Pessoas que não têm o que comer, pessoas desempregadas já há muito tempo. E esse é o nosso trabalho. Não só salvar almas, que a gente está ali para levar o alimento diário, que é a palavra de Jesus. Não só isso, levar a palavra de Deus, mas sim o alimento da carne também. É muito triste. A gente vê muita gente passando necessidade. Até mesmo próximo da gente, às vezes a gente não sabe. Um vizinho do nosso lado, um vizinho da frente. A gente não tem noção se a pessoa está desempregada, se a pessoa está passando necessidade. Às vezes a pessoa trabalha, mas o que recebe é o suficiente para pagar as contas. Às vezes não dá nem para botar o alimento dentro de casa. E o que faz a gente ajudar as pessoas? O que faz a gente ir às pessoas? É a nossa oração. Que nós temos que orar todos os dias pelo próximo também. Nós temos que orar por todos. E Deus é que vai nos mostrar, Deus é que vai botar no nosso caminho, na nossa frente, aquele que precisa da nossa ajuda. Sempre Deus vai colocar. Porque aquele que está precisando também está buscando ao Senhor. Também ora, chora, implora. E Deus vai colocar alguém para suprir a necessidade deles. Porque Deus supre a necessidade de cada um. Amém? Vamos procurar ver quem precisa da nossa ajuda. Nem que seja da palavra de Jesus. Às vezes você não tem um mantimento para ajudar, você não tem um alimento para ajudar, porque você também tem o seu limitado, você não tem um dinheiro que você possa ajudar, mas você tem a palavra, você tem o amor, você tem um abraço, você tem um consolo para a alma daquela pessoa. Amém? Então, fiquem com essa palavra de hoje, tá? Vamos fazer isso. Não esqueçam. Sempre, sempre, sempre de orar e agradecer, ser grato ao Senhor por tudo, né? Porque o Senhor é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, é Ele que supre as nossas necessidades todos os dias. Amém? Ontem eu fiz a leitura também da Mulheres da Bíblia. Ontem eu fiz deixa eu ver aqui. Ontem eu fiz a Dalila. Olha. Dalila foi a mulher de Sansão, né?
traidora, tá? Dalila tá lá em Juízes. Juízes 16, do versículo 4 ao 20, tá? Quem puder ler, Dalila tá lá. Aí conta a história de Sansão, né? Aí vocês vão ver Dalila lá. Aí vem o questionário, ó. Respondi o questionário. E segunda-feira eu vou ler a Débora, né? Que é a ama. Ó, vou ler a Débora, que é a ama. Vocês sabem quem é Débora? Débora foi a ama de... Oh, Pai. Senhor amado. Débora foi a ama da esposa de Jacó. De Jacó, não. O Senhor, do filho de Abraão. A Rebeca. Débora foi a ama de Rebeca. Me perdoem, tá, gente? Às vezes os nomes fogem da minha cabeça, eu sei, mas foge assim do nada. Vocês me perdoem, tá? Perdoem o meu erro. Então, segunda-feira eu vou fazer a leitura da Débora, tá bom? E hoje eu fico por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe, tá? A cada um de vocês. Que o Senhor possa entrar dentro do lar de vocês e derramar chuva de bênçãos na vida de cada um. Sejam todos abençoados, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela leitura de hoje. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pela sabedoria, pelo entendimento, por tudo que o Senhor faz por mim, pela minha família e por todos que assistem o meu canal. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos com Deus. Até segunda-feira.